Costa Ferreira é Presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo. Muito boa tarde. De que forma é que as agências estão a ressentir-se desta situação? Muito boa tarde. Em primeiro lugar, a sua colega no aeroporto do Porto fez um perfeito resumo, podia estar aqui sentada, que teria respondido às suas questões com toda a eficiência. Vamos lá ver. As agências de viagens o que sentem é o que sentem os seus clientes. E o que existe neste momento é uma enorme dificuldade operacional. A procura, de facto, voltou a níveis praticamente iguais a 2019. Foi repentina, as barreiras físicas desapareceram, há poder de compra crescido porque houve poupança forçada durante a pandemia e há uma enorme vontade de viajar. E há um período de ajustamento do lado do mercado do trabalho que não é tão rápido. É isto que está a acontecer. E porque esse período de ajustamento não é tão rápido, é isto que vai continuar a acontecer um pouco por toda a Europa e pelos aeroportos americanos. Ou seja, o que está a dizer é que, e falando agora do caso português, as agências de viagens começaram a sentir nos últimos meses uma procura maior e mais pessoas com vontade e a quererem viajar. Absolutamente. O nível de procura está a aproximar-se rapidamente dos níveis de 2019. O que é que tudo isto provoca? Este desencontro, no fundo, entre procura e capacidade da oferta, provoca para já uma mais fraca experiência de viagem e pode provocar problemas um bocadinho mais... Mas vamos lá por fases. A agência vende, se eu for uma agência, a agência vende-me os voos que as companhias aéreas disponibilizam, certo? A agência vende os voos que as companhias aéreas disponibilizam ou as operações charter que a própria agência de viagens contratou, sim. Mas as agências de viagem não começaram a determinada altura a ter a percepção de que, espera aí, que isto se calhar estamos a vender mais do que as possibilidades? Não existe. As possibilidades de vendas são as possibilidades de reserva. Portanto, confiaram se há lugares na operação turística ou nas ligações aéreas e há procura por parte dos clientes, não pode haver recusa de venda, nem deve haver. Até porque, neste momento, não existe uma impossibilidade de viajar. São menores condições de viagem. E há maneiras de enfrentar essas menores condições de viagens. A primeira delas, se calhar, é fazer a reserva para uma agência de viagem. Porque o mundo está mais incerto, as viagens estão mais complexas, a probabilidade de existirem externalidades são maiores e, nessas alturas, a diferença entre reservar na net e numa agência de viagens é a diferença entre perder uma ligação em Frankfurt, estar numa fila durante 5 horas com 2 filhos menores ou telefonar para o seu agente de viagens e dizer ocorreu um problema, por favor resolva-me. E nesse caso a agência responde? Absolutamente, é o trabalho diário das agências de viagens. De certa maneira, não desejando este caos, as agências de viagens quase que têm aqui uma oportunidade de mostrar a diferença para meios alternativos de reserva que têm mais risco quando estas coisas acontecem. E perante esta situação, já se consegue ver uma diminuição da procura? Ou seja, isto está a ter reflexos há nestes um dias? aumento do diálogo, naturalmente, as reservas já efetuadas, há mais dúvidas por parte dos clientes. E há reclamações junto das agências também? Eu não diria bem, pode haver reclamações, vamos lá ver, junto das agências sim, às agências, ou por causa das agências não. Quando há um cancelamento, é bom que haja uma reclamação, claro. Porque é uma maneira de se resolver a situação. A procura pode estar um bocadinho menos forte agora, mas temos que pensar que uma boa parte da operação já foi vendida e, portanto, não encaramos esse pequeno decréscimo do aumento da procura, não ligamos diretamente a esta situação dos aeroportos, ligamos ao facto da operação turística estar muito bem vendida já. Haverá lugares em agosto, mas para os meses mais próximos, e nomeadamente para o mês de julho, já não haverá tantos lugares assim para vender. Pedro Costa Ferreira, no meio de tudo isto, quem é que falhou e em quê? Olha, eu acho que é muito fácil. Nós teremos, sobretudo, um problema acrescido no aeroporto de Lisboa, porque como o aeroporto de Lisboa está no seu limite, é mais difícil recuperar quando há um problema. Um cancelamento gera um efeito em cadeia. Se um Lisboa-Londres é cancelado, há um voo em Londres que ia acontecer com o avião que lá chegava e que também é cancelado. Quando os cancelamentos começam a efetuar em cadeia, é uma espécie de dominó que começa a cair, se o aeroporto está no seu limite das condições de operação, é muito difícil recuperar. E, portanto, se há algo que possa ser apontado
eu apontaria aos políticos em geral, não ao Governo em particular, aos políticos em geral que não conseguiram resolver o problema do aeroporto de Lisboa. Mas como assim? Em devido tempo. A questão da dimensão do aeroporto, se as condições fossem outras, isto não estaria a acontecer? Não, ou as pessoas estavam mais diluídas pelos as condições, átrios? o que está a acontecer, eu não apontaria culpados. É um regresso em grande da procura que era desejado e é um ajustamento no mercado de trabalho que demora tempo. Não há grandes culpados. É a economia a funcionar. Sim, mas houve aqui, funcionar. alguém dizia há pouco, houve falta de planeamento por parte das companhias aéreas. As condições particulares, a falta de planeamento por parte das companhias aéreas, vamos lá ver, eu gosto muito pouco de assistir a um totobola à segunda-feira. A TAP, por exemplo, teve que efetuar um movimento de reorganização e foi obrigada a cumprir determinado número de despedimentos. Neste momento, provavelmente está preocupada em fazer contratações, mas elas não se fazem ao ritmo. Os despedimentos também não se fizeram num dia, fizeram-se ao longo de 2 anos de pandemia. Portanto, as contratações agora não se fazem num dia. É um ajuste normal no mercado de trabalho. O que acresce no aeroporto de Lisboa é o facto do aeroporto estar em si mesmo já numa ruptura, o que, quando alguma coisa acontece, é mais difícil de recuperar no próprio dia. E, portanto, as condições são um bocadinho mais severas. Mas a prova de que não há nada de particular a apontar é que isto é geral na Europa e no continente americano. Vamos ver como é que isto tudo acaba. Pedro Costa Ferreira, muito obrigado. Muito boa tarde. Eu é que agradeço. Foi um prazer. Os passageiros